Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É a palavra de Deus nos iluminando, nos conduzindo, nos deixarmos formar pelo Senhor por meio da sua palavra. Esse é o nosso desafio, é a nossa meta, por isso nos dediquemos de todo o coração em conhecer o Senhor por meio da sua palavra. Senhor, eis-nos aqui. Somos nós, teus servos. Imploramos a tua bênção, tua graça e tua proteção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai amado, Pai querido, ó Pai de toda ternura e compaixão, envia sobre nós teu Espírito. Envia em nome de Jesus a luz do alto, a direção do alto, o amor sublime aos nossos corações, para sermos dirigidos, guiados, governados, iluminados pelo poder do teu Espírito. Dai-nos, Senhor, tua bênção, tua graça e tua proteção. Dai-nos viver, Senhor, à luz da tua palavra, hoje e sempre. Que bênção, meus irmãos, sentarmos aqui nessa mesa da palavra, para que a palavra de Deus nos guie, para que a palavra de Deus nos ilumine, para que a palavra de Deus nos leve a progredir na fé. Então, já aí no seu caderno, não esquece de colocar a passagem de hoje, que é 1 Tessalonicenses 4, de 9 a 12. Tá? São 4 versículos muito ricos para o nosso crescimento espiritual. Então, nós queremos ruminar bem esse texto. Aqui é a palavra de Deus para nós, para que Deus mesmo guie o nosso coração, para que Deus mesmo direcione a nossa vida. É deixar se iluminar pela palavra de Deus. E os elementos que a palavra traz ao nosso coração é para que a gente escute, para que nós pratiquemos, para que a nossa vida com Deus seja cada vez mais intensa. Então é assim que Paulo diz aos irmãos de Tessalônica: quanto ao amor fraterno, não tendes necessidade que vos escrevamos, porque vós mesmos aprendestes de Deus a vos amar uns aos outros. Interessante, eu já queria que parássemos nesse versículo 9, porque aqui é um princípio eterno, que é o princípio, inclusive, fundamental da vida cristã. Não há vida cristã sem amor. E o amor não é somente um amor vertical, de nós para Deus e de Deus para nós. O amor veio de Deus para nós. E nós, então, correspondemos esse amor amando a Deus. Mas o amor a Deus, ele tem que ser acompanhado com amor ao próximo. Muitas vezes nós caprichamos no amor a Deus, oramos, rezamos, jejuamos, confessamos, fazemos até os nossos atos, de piedade, e precisamos fazer mais, crescer mais, porque são meios de nos aproximar de Deus. Mas ninguém que se aproxima de Deus, porque Deus é amor, que não se encha do amor de Deus. O critério para saber se uma pessoa está em Deus não é se ela reza muito ou pouco, porque não é a quantidade de oração, a intensidade da oração, ela é fundamental. Mas à medida em que a gente se aproxima de verdade do amor de Deus, nós nos tornamos pessoas amorosas, nos tornamos cada vez mais potentes na graça de amar. Porque muitas vezes nós estamos impotentes. Preciso dizer isso com muita clareza e propriedade. A impotência é a incapacidade. E muitas pessoas estão incapazes de amar. Estão tão presas, estão tão tomadas pelo ressentimento, pelo rancor, pelo ódio, pela frieza, pelo pouco caso, pela forma seletiva, por pensamentos até mundanos, de preconceito, de discriminação. Vivemos numa época
onde cada vez mais cresce aqueles pensamentos segmentados, onde as pessoas formam tribos para combater outras tribos. Aquele pensamento tribal, eu sou dessa tribo, e nós temos que vencer aquela outra tribo. Você vai no interior, por exemplo, da Ásia, da África, aquelas sociedades mais remotas, que até estão presentes ainda hoje, né, em tantos lugares, onde as tribos vivem de combater as outras tribos, porque as outras tribos são inimigas. É a inimiga nossa. Então, para eu sobreviver, eu tenho que vencer. E hoje se forma isso nas redes sociais, se forma isso nos centros urbanos. As pessoas se colocam umas contra as outras, movidas por ideologias, por sentimentos políticos, por convicções, por sectarismos. E aí nós estamos atropelando, nós estamos, na verdade, tirando a essência da fé cristã, porque a essência da fé cristã não é o dogmatismo. Nós temos os dogmas da fé para serem vividos, respeitados, valorizados, mas a essência da fé é o amor. E se alguém nos ensinar algo diferente, não está no espírito de nosso Senhor. E é isso que Paulo, inclusive, está dizendo à comunidade de Tessalônica. Não, a respeito do amor fraterno, eu nem preciso vos escrever, porque vocês já conhecem o que nós aprendemos de Deus. Amai-vos uns aos outros. Foi o grande testamento de Jesus. Jesus não nos pediu, nos ordenou que nos amássemos uns aos outros. Nisto todos reconhecerão que vós sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. As pessoas não têm que nos reconhecer porque a gente carrega um tal, porque carregamos uma cruz, porque nós levamos medalhas, porque nós colocamos o véu, tiramos o véu, porque usamos essa roupa, porque o Senhor está com esse cresma no pescoço. Não é esse o nosso distintivo de cristãos. O que nos torna verdadeiramente seguidores dele é o amor. Nós podemos ser diferentes, pensar diferente, nós podemos ter até convicções humanas diferentes, mas no amor nós não podemos abrir mão de forma alguma. Isso é mandamento, isso é princípio de vida e de fé. E Paulo recorda no versículo 10 aos irmãos de Tessalônica que isso vocês já têm praticado, né, com os irmãos da Macedônia inteira. Mas aí ele diz: contudo, nós vos exortamos, irmãos, a progredir mais. A gente tem amado até muitos irmãos, né? A gente ama os irmãos que a gente gosta. Nós até começamos a amar algumas pessoas que a gente não amava tanto, mas tem que progredir, meus irmãos. Nós temos que progredir. Aqui progresso, a pessoa às vezes entende só progresso material. Não, tem que ter progresso espiritual. Tem que ter progresso no amor. Depois de um tempo, o que acontece com muitos dos cristãos é que, em vez de progredir no amor, a pessoa progride no rancor. Em vez de progredir no perdão, ela às vezes progride naquelas coisas que fazem mal ao coração. O ressentimento, a mágoa, o rancor. Então, não é que estamos progredindo, nós estamos regredindo. Eu me tornei cristão, seguidor de Cristo, para me tornar melhor, não para me tornar pior. Então, a gente precisa progredir nas nossas conversas, nós precisamos progredir nos nossos relacionamentos. Nós continuamos ainda nos reunindo, nos encontrando para falar mal dos outros, para querer mal os outros. É por isso que nós estamos ficando doentes, porque estamos cada vez mais assimilando os sentimentos do mundo e não os sentimentos de Cristo. Porque os sentimentos de Cristo é amor, os sentimentos do mundo é rancor. Porque pelo mundo nós estamos levados pelo nosso ego, nosso egocentrismo, a nossa forma mundana de ver o mundo. Nós temos que progredir, deixar cada vez mais a mentalidade mundana para assumirmos que somos discípulos de Cristo. Por isso que Paulo está insistindo na necessidade de progredir. Porque passa um tempo, a pessoa está naquela mesma coisa, não consegue progredir no relacionamento, nos relacionamentos humanos. Você encontra uma pessoa agora e daqui a 5 anos ela ainda está ressentida, está magoada, está sem falar com a pessoa.
irmãos que não se falam, irmãos que não convivem, irmãos de mesma família e irmãos na fé, irmãos até na própria humanidade, né? Então, vamos progredir, meus irmãos. A palavra de Deus está sendo muito firme conosco. Por isso, Paulo diz: vos empenhais em viver tranquilos, a ocupar-se dos próprios assuntos e a trabalhar com as próprias mãos, como vos instruímos, né? A vida cristã é para ser uma vida tranquila. Tranquila no sentido de sermos responsáveis, cumprirmos nossas obrigações, trabalharmos com as próprias mãos, não ficar esperando as coisas cair do céu, pronta para nós. Não, tem que ter empenho, tem que ter dedicação. E assim, meus irmãos, procedereis de modo digno aos olhos dos que são de fora, e não tereis necessidade de ninguém. Ou seja, nós vamos dar testemunho para aqueles que não creem em Cristo. A forma de testemunhar é nos amarmos uns aos outros e nos esforçarmos para ganhar o pão de cada dia. Que coisa bela a palavra de Deus, né? É ela que nos leva a cada vez mais a progredirmos, a não ficarmos paralisados na fé. Vamos chamar conosco o nosso querido Padre Antônio Xavier. À medida que avançamos nesta carta, a 1 Tessalonicenses, vamos encontrando de maneira mais transparente os problemas que existiam nessa comunidade. No último programa vimos que era exatamente a questão da imoralidade sexual, assim chamada por Paulo, mas que para os gregos era uma espécie de culto, né? Uma prostituição sagrada, e que ele está dizendo: olha, isso daqui não dá mais. Hoje nós estamos diante de uma outra, que trata especificamente do amor fraterno. Eu acho muito interessante a vertente do amor fraterno apresentada por São Paulo nessa 1 Tessalonicenses, porque ele fala de duas coisas importantes e que tem um terceiro efeito. A primeira coisa importante desse amor é exatamente a boa relação com todos. Embora sejam cristãos, não estão autorizados a discriminar ou a excluir qualquer pessoa. Eles devem estar no meio de todos, agindo com a sua fé para que seja fecundada, então, a salvação de Cristo naquele local. Ou seja, o fato de buscarem ser santos não quer dizer que eles vão ser retirados da vida onde eles estão, de forma alguma. Eles são lá com uma espécie de semente que vai gerar, então, uma grande árvore e depois, então, nós vamos ter a continuidade de toda essa graça. Então, para Paulo, isso já é um detalhe. A gente não se excluir daquilo que nos causa desprazer, uma vez que a nossa presença é benéfica, isso já é uma prova de amor fraterno. A outra é exatamente a atenção à necessidade das pessoas, onde vendo que elas têm necessidade da minha presença, às vezes das minhas coisas, às vezes de doação, sei lá, mas tem necessidade da minha presença, que a minha presença acrescenta, que eu seja disposto, né, e ao mesmo tempo assim, seja de coração livre, a poder ajudar nessas necessidades. Mas, acima de tudo, Paulo faz questão de colocar um detalhe importantíssimo do amor fraterno, que é a última consequência, que é aquela de que, sendo amor de verdade, nós devemos desejar não sermos pesados aos outros. E por isso, é importante que cada um trabalhe, é importante que cada um faça a sua parte, é importante que ninguém seja aproveitador de outra pessoa. Isso daqui é um grave problema no meio dos tessalonicenses, porque na Grécia eles já tinham a fama de serem pessoas que produziam pouco, que trabalhavam pouco e que por causa disso levavam uma vida mediana e às vezes até medíocre. E Paulo está dizendo não. Como nós somos criados por Deus e participamos da criação de Deus, Ele nos colocou, como lembra no livro do Gênesis, como guardas, né, para cultivar e guardar então o jardim da sua criação. É importante que o nosso trabalho também reproduza o trabalho de Deus, também faça de verdade com que a sua vontade aqui aconteça. Esse é o verdadeiro testemunho, o comprometimento da vida de maneira integral. Senhor, a graça que te pedimos é de progredirmos na fé, é de progredirmos no amor. Sim, Senhor, nos ensina a nos amar uns aos outros, porque nós muitas vezes estamos paralisados pelos rancores que acumulamos, pelos ressentimentos que nós juntamos dentro de nós. Sim, Senhor, nós estamos paralisados pelas decepções. Nós estamos paralisados porque muitas vezes, Senhor, deixamos acumular até ódio dentro de nós. Purifica-nos, Senhor, pelo Teu amor em nosso coração.
Dai-nos viver um amor fraterno, sincero, sem fingimento, sem mágoa, sem rancor. Dai-nos seguir teu exemplo, Senhor. Ensina-nos a nos amarmos uns aos outros com todo o nosso coração. Ensina-nos, Senhor, a nos perdoarmos uns aos outros. Ensina-nos a viver como verdadeiros cristãos. Nós somos teus discípulos, nós somos teus seguidores. Dai-nos tua bênção, tua graça e tua proteção. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo o que eu posso desejar é que Deus continue abençoando imensamente a sua vida para progredirmos cada vez mais no amor. Deus abençoe imensamente você. Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.